Olá, sou a professora Gisélia, estou aqui com vocês mais uma vez para tratar de um assunto muito importante que é metodologia científica ou, dentro da disciplina, metodologia do trabalho científico. Sou formada em História, mestre em Sociedade, Tecnologia e Meio Ambiente e é um prazer estar aqui com vocês para tratar de um assunto tão relevante não só para a sua vida acadêmica, mas para a sua vida profissional. Nós estamos na aula 3 e nessa aula nós trataremos sobre o que é pesquisa e quais suas características. Lembrando que na primeira aula nós falamos sobre quais os fundamentos básicos da ciência e na aula 2, o método científico e suas características. Se você tem alguma dúvida sobre o que seja o conhecimento científico, quais as origens da ciência, bem como o que vem a ser o método científico e quais são as suas características, retorne ao seu material ou às aulas anteriores para depois retomarmos os nossos estudos. Vamos lá? Nessa aula, temos como objetivos conhecer a caracterização dos diversos tipos de pesquisa, isto é, o conhecimento científico ele é único, mas as formas de se construir o conhecimento científico que se faz por meio da pesquisa, ela pode ser realizada de diversas formas, é o que nós vamos conhecer. E segundo, compreender como uma pesquisa científica ela é realizada. Afinal de contas, a realização de uma pesquisa, ela não fica à mercê da criatividade de quem pesquisa. Ela tem que seguir uma série de critérios para que no final o conhecimento produzido seja caracterizado como um conhecimento científico. Então, para nós iniciarmos a nossa aula de hoje, nós vamos tratar sobre o conceito. O que é pesquisa? E aí nós temos vários conceitos. Se vocês pesquisarem nas obras disponíveis relacionadas à metodologia do trabalho científico, Lakatos, Gil, Silva, você vai encontrar uma série de definições. Não existe um conceito único para o que seja pesquisa, mas nós conseguimos, a partir dos conceitos que já foram pensados e criados, chegar a uma definição abrangente, não única, abrangente do que vem a ser pesquisa. Então, nós vamos começar com Cervo e Bervian, que diz que a pesquisa é uma atividade voltada para a solução de problemas, através do emprego do método científico. Então, como nós já dissemos em aulas anteriores, não existe pesquisa se não tivermos um problema. É na busca pela solução de um determinado problema que nós vamos produzir ciência. E essa pesquisa, segundo Cervo e Bervian, ela deve seguir um método científico para que no final o conhecimento produzido seja de fato caracterizado como um conhecimento científico. Para Demo, é a atividade básica da ciência para a geração de conhecimento. Então, olha só, Demo vai nos dizer que eu só produzo conhecimento se eu produzir pesquisa. Vejam que na nossa vida acadêmica, a palavra pesquisa, ela está sempre presente. Vocês vão escutar os seus professores, falando sobre a pesquisa como uma forma, um caminho para se produzir conhecimento. Então, se nós pegarmos a definição de Demo para o que vem a ser pesquisa, nós vamos encontrar essa definição nos corredores, nas salas, no dia a dia da universidade. Porque para nós, o conhecimento, e aí nós concordamos com Demo, o conhecimento, ele será gerado só a partir dessa atividade que é fundamental. Por isso que nós afirmamos que a universidade acaba sendo o celeiro do conhecimento. Por que a universidade é o celeiro do conhecimento? Embora não seja só a universidade que produz o conhecimento, ela não tem a exclusividade de produzir conhecimento, mas dentro da universidade se realizam pesquisas. E essas pesquisas é a ponte para se conhecer ou para se produzir novos saberes. Sempre existem dados a serem descobertos na nossa realidade. A ideia de que não existe mais nada para pesquisar, ela não é verdadeira. Porque a nossa realidade,
ela é frenética, ela é intensa. A cada dia, novas questões, novos problemas, novas indagações, elas vão surgindo. E é em busca, né, das soluções para esses problemas é que nós vamos fazer pesquisas em busca, né, da produção de novos conhecimentos. Então, a atividade de pesquisa, podemos dizer assim, ela é infinita. Mesmo porque o ato de pesquisar depende da realidade, mas também depende de quem pesquisa. Um determinado fenômeno ou um determinado objeto, ele pode ser pesquisado a partir de diferentes óticas. Então, um mesmo objeto pode ser alvo de investigação, um fenômeno pode ser objeto de investigação de vários pesquisadores que vão seguir por caminhos diferentes. Por isso que a atividade de se pesquisar é uma atividade praticamente infindável, tá? E a pesquisa científica, né, da qual nós falamos na aula anterior, ela é objetiva. Fundamentalmente, ela visa contribuir para a evolução do conhecimento humano em todos os setores. Então, se a pesquisa é o caminho para a geração, para a construção do conhecimento, quando nós falamos que ela visa contribuir para a evolução do conhecimento, é que todo conhecimento produzido, ele é produzido a partir de pesquisa, e quanto mais pesquisa nós fizermos, mais conhecimento nós estaremos produzindo. Sem pesquisa, nós estaríamos parados no tempo. É por meio da pesquisa que a humanidade tem avançado em vários aspectos, no aspecto tecnológico, na área da medicina, na área social, porque conforme as pesquisas vão acontecendo, objetos, tecnologias vão sendo produzidas, soluções para problemas vão sendo criados, não só pesquisas na área tecnológica ou na área médica, mas pesquisas sociais, por exemplo, pesquisas para tentar se entender as causas da violência urbana, pesquisas para tentar encontrar soluções para a violência urbana, pesquisas para tentar compreender o porquê, né, da intolerância entre grupos étnicos, religiosos, pesquisas para tentar encontrar a solução para essas situações de intolerância. Então, a pesquisa ela é importante porque ela visa, a priori, buscar soluções para as problemáticas da nossa realidade. A pesquisa, dentro desse íntere, ela acaba se tornando eternamente contínua e não pode parar, né? Por isso que dentro da universidade, a pesquisa ela se torna fundamental, porque se na universidade nós nos propomos a trabalhar com conhecimento científico e com a metodologia científica, não tem como desvincular as atividades acadêmicas, as atividades desenvolvidas dentro da universidade, da produção científica. Sempre que eu me proponho a fazer uma determinada pesquisa, na prática, eu estou me propondo a encontrar uma solução para um problema da nossa realidade. Agora que nós já conceituamos o que é pesquisa, né? Pesquisa é o caminho que nós percorremos para chegar a um conhecimento, né? É aquilo que nós temos que fazer para produzir o conhecimento científico. A questão é, qual é a finalidade? A que se destina a pesquisa? Então, acompanhe comigo aqui no slide. A pesquisa ela visa conhecer e explicar os fenômenos que ocorrem no mundo existencial. Esses fenômenos podem ser de ordem natural, como de ordem social. Isto é, a forma como se processam as suas estruturas e função, as mudanças que provocam e até que ponto podem ser controladas e orientadas. É a isso que se destina a pesquisa. Portanto, a pesquisa, aí você vai dizer, mas toda pesquisa, ela tem como objetivo, né, analisar um determinado fenômeno para tentar controlá-lo? Esses fenômenos existenciais, eles não precisam ser fenômenos concretos. Quando uma pessoa, como nós vamos ver mais adiante, quando um pesquisador, ele começa a pesquisar
né, certas teorias matemáticas, a princípio essas teorias elas não estão relacionadas a fenômenos que podem ser controlados, mas são pesquisas feitas, né, tipos de raciocínio que vão nos ajudar mais adiante a compreender um outro tipo de raciocínio para resolver ou compreender e, quem sabe, controlar um outro tipo de fenômeno. Na aula passada nós demos como exemplo uma tsunami, né? Várias pesquisas foram produzidas sobre os motivos que levam a incidências de tsunamis, porque em determinadas regiões é comum tsunamis, em outras não, o que leva, né, a incidência de tsunamis em maior quantidade em determinadas partes do mundo, e é possível se prever uma tsunami. Então, quando um cientista pesquisa isso, ele vai tentar, se não controlar, porque nem sempre os fenômenos são controlados. É possível controlar uma tsunami? Eu não consigo controlar a tsunami, mas eu consigo preparar a população para lidar com esse fenômeno, né, tão intenso da natureza. Então, a mesma coisa acontece com terremotos. Eu não posso controlar esse fenômeno natural, mas eu posso criar uma estrutura social material tal que os impactos causados por um terremoto sejam minimizados. A mesma coisa são com doenças, com a violência urbana que tem marcado tanto o nosso cotidiano, né? É a pesquisa que vai nos ajudar, se não controlar ou lidar com esses fenômenos. Os tipos de pesquisa. Nós vimos o conceito de pesquisa e a finalidade da pesquisa. Vimos que não existe um conceito único, mas, de forma geral, nós podemos dizer que pesquisa, né, é a busca pelo conhecimento através de um método científico. E ela tem por finalidade, né, investigar os fenômenos que acontecem para intervir na realidade, se possível. Mas nós não podemos dizer que existe apenas um tipo de pesquisa. Existem vários tipos de pesquisa. E um pesquisador, quando ele se propõe a realizar uma pesquisa, ele tem que levar em consideração alguns aspectos, algumas variáveis, né, para selecionar o tipo de pesquisa que melhor atende aos seus interesses. Então, como saber qual tipo de pesquisa melhor se adequa ao trabalho que eu, como pesquisadora, pretendo realizar? Então, quando você for pensar, né, quando você for escolher, lá no final do seu curso, quando você for realizar o seu trabalho de conclusão de curso, ou se você for entrar num programa de iniciação científica, né, e você vai ter que desenvolver uma pesquisa, antes de mais nada, pense nesses aspectos que vamos falar agora. Confiram aqui comigo no slide. Primeiro, qual é o seu interesse enquanto pesquisador? O que você busca ao realizar essa pesquisa, né? Quais são as condições que você dispõe para realizar a sua pesquisa? Quando a gente fala em condições, são condições físicas, financeiras, é o tempo, né? Pense nas condições que você tem para realizar essa pesquisa, qual vai ser o campo a ser pesquisado. Se você vai fazer uma pesquisa, qual é a metodologia, qual é o método que você vai querer utilizar, quais são as situações, quais são os seus objetivos, o que você quer alcançar com a sua pesquisa, quais são os objetos de estudo, enfim. Leve tudo isso em consideração para depois você selecionar o tipo de pesquisa, né, que melhor se adeque às suas necessidades. É claro que o nosso tempo aqui ele não é o suficiente para trabalharmos todos os tipos de pesquisa, por isso nós selecionamos algumas. Aí eu sugiro que você vá em busca de material acerca desses tipos de pesquisa para aprofundar os seus estudos e, claro, né, quando você for realizar a sua pesquisa, não correr o risco de errar, adotar um tipo de pesquisa que não se adeque às suas necessidades enquanto pesquisador. Então vamos começar com a pesquisa básica, pura ou fundamental. Essa pesquisa tem por meta o conhecimento pelo conhecimento.
Geralmente são aquelas pesquisas realizadas por matemáticos, por físicos, que estão tentando desenvolver uma determinada teoria na área da matemática, mas essas teorias, elas não serão necessariamente aplicadas. Quando eu busco entender uma determinada estrutura química, um determinado fenômeno físico, é o que nós chamamos de pesquisa pura ou pesquisa básica ou que pesquisa pela pesquisa. Aí você vai dizer, mas o objetivo da pesquisa não é resolver um determinado problema? Esse problema, ele pode ser de ordem prática ou de ordem teórica. Então, quando um matemático, um físico, ele desenvolve uma determinada teoria, né? A partir dessa pesquisa, essa teoria ela não vai necessariamente ser aplicada, mas é um tipo de conhecimento que vai servir de suporte para outros tipos de conhecimento. A pesquisa aplicada, que seria assim, o contrário da pesquisa pura ou dessa pesquisa pela pesquisa, que é caracterizada pelo seu interesse prático. Então, eu desenvolvo a pesquisa com um objetivo, que é solucionar um problema prático do meu cotidiano. Então, eu quero pesquisar a possibilidade de se criar uma máquina para resolver um problema de agora. Vamos citar, por exemplo, uma máquina, uma colheitadeira, né? Eu tenho um problema, colher café. Eu preciso acelerar o processo, eu preciso diminuir os custos com mão de obra, eu preciso tornar a minha colheita mais eficiente. Então, eu vou desenvolver uma pesquisa aplicada. Eu vou desenvolver uma pesquisa cujo objetivo é criar uma máquina que resolva o meu problema, que é a colheita do café. Tá? Eu ainda tenho a pesquisa teórica. A pesquisa teórica, ela é um pouquinho parecida com a pesquisa básica ou pura ou fundamental. É aquela que monta e desvenda quadros teóricos de referência. Então, na pesquisa teórica, eu vou trabalhar com a criação de conceitos. Por fim, a pesquisa histórica aqui. Essa pesquisa, claro, o próprio nome, né, já indica para você que é um tipo de pesquisa que melhor se adequa aos nossos trabalhos como historiadores. A pesquisa histórica é a pesquisa que visa descrever o que era. Então, quando eu vou fazer uma pesquisa histórica, vou dar um exemplo. O meu tema de pesquisa é a presença das questões ambientais nos jornais anapolinos entre os anos de 1910 a 1930. Então, para fazer essa pesquisa, eu vou adotar como tipo de pesquisa a pesquisa histórica. E para realizar essa pesquisa, eu vou em busca de, primeiro, né, os elementos necessários, as fontes, os documentos para o levantamento dos dados. Se minha pesquisa tem como objetivo analisar a presença das questões ambientais nos jornais anapolinos entre os anos de 1910 a 1930, essa investigação ela terá que ser feita onde? Onde estão essas fontes? E onde essas fontes estão? Aí eu vou em busca, né, vou pesquisar onde estão esses jornais. É na Câmara Municipal? É nos arquivos da Prefeitura? É num acervo pessoal? Ou eu encontro esses jornais no museu? Quando eu encontro esse material de investigação e começo a fazer minha pesquisa, eu já tenho que, em seguida, fazer um registro do que eu estou encontrando de informações acerca desses jornais entre os anos de 1910 e 1930. Vou registrando as informações que estão ligadas ao meu objeto de pesquisa. Depois que eu tenho esses registros, eu vou analisar o que eu encontrei e, por fim, eu vou fazer a interpretação dos fatos. Essas interpretações, é claro, elas estão ligadas a uma determinada teoria. Essa interpretação dos fatos, por exemplo, eu a farei não usando como referencial teórico a história tradicional ou a história positivista. Eu vou fazer a minha interpretação a partir dos aportes teóricos da história nova, da história dos análises. Então,
de todos os tipos de pesquisa, a que mais se adequa à nossa realidade como historiadores é a pesquisa histórica. Isso não quer dizer que eu não possa usar outro tipo de pesquisa. Não é isso, tá? Dependendo do meu objeto, dos meus objetivos, das minhas condições, eu parto para a escolha de uma pesquisa. Mas a pesquisa histórica é a pesquisa que melhor se adequa à nossa realidade como historiadores. A pesquisa descritiva é a pesquisa do que é a pesquisa do atual, é a pesquisa do agora. Ela também parte de pontos fundamentais como a descrição, e aí já não é investigação, porque eu estou falando do que está acontecendo agora, nesse momento. Então, uma pesquisa sociológica, por exemplo, ela pode ser sim uma pesquisa descritiva, né? Uma pesquisa na área da educação que não seja histórica, ela pode ser uma pesquisa descritiva. Eu quero trabalhar, por exemplo, a violência nas escolas de ensino fundamental da cidade de Anápolis, ou a incidência da violência nas escolas municipais de Anápolis. Então, eu vou usar não uma pesquisa histórica, porque eu não vou trabalhar com o que já passou, eu vou trabalhar com o que está acontecendo agora. Então, eu vou descrever o que está acontecendo acerca do meu objeto de pesquisa, eu vou fazer o meu registro, eu vou analisar e também, por fim, vou interpretar os dados a partir de um aporte teórico. Agora, a pesquisa experimental, ela descreve o que será. Ela ocorre quando há controle sobre determinados fatores. Geralmente, né, nós historiadores não utilizamos a pesquisa experimental, por quê? Porque como nós trabalhamos com o passado é a nossa matéria-prima, nós não vamos trabalhar com o que será, tá? E mesmo porque, na área das ciências sociais, o controle sobre determinados fatores acaba inviabilizando a pesquisa, porque não é o nosso objetivo. Já a pesquisa laboratorial, ela é diferente da pesquisa experimental, tá? A pesquisa laboratorial, ela pode sim ser usada pelas ciências sociais, né? Que lançam mão de pesquisa de laboratório sem que se trate de estudos experimentais. Então, enquanto eu vou fazer uma pesquisa na área da sociologia ou na área da antropologia e eu vou usar como laboratório uma sala de aula ou uma aldeia indígena, eu não vou ter, como nessa pesquisa aqui, controle sobre determinados fatores, mas eu posso sim usar um determinado grupo, um determinado espaço, uma sala de aula, uma tribo indígena, como sendo o meu laboratório para a realização de um determinado tipo de pesquisa, ou um grupo de pessoas, ou uma igreja, enfim. A pesquisa bibliográfica, essa pesquisa, ela é a básica. Essa pesquisa, ela acaba se tornando presente em basicamente todas as pesquisas, né, que são realizadas. Quase que é certo que você vai usar essa pesquisa, por quê? Porque é quando se utiliza materiais escritos. Então, quando eu realizo um determinado trabalho de pesquisa, eu não parto do nada, né? Eu parto do que já foi produzido, né, do que já foi escrito, pesquisado sobre um determinado fenômeno, sobre um determinado objeto de estudo. Então, a pesquisa bibliográfica, mesmo quando eu me proponho a fazer a pesquisa histórica, eu acabo me valendo dessa pesquisa bibliográfica, porque eu preciso ter acesso ao que já foi produzido sobre o meu objeto de estudo. Então, eu vou em busca de livros, de artigos, dissertações, teses, enfim, do que já foi escrito sobre esse determinado assunto. Vale lembrar que, ao realizar uma pesquisa, eu não preciso optar por um tipo apenas de pesquisa. É o que nós vamos ver lá adiante. Aí eu tenho a pesquisa social, quando visa melhorar a compreensão de ordem, de grupos, instituições sociais e étnicas, muito usada por antropólogos, etnólogos, sociólogos. A pesquisa tecnológica, quando o objetivo, acompanhem comigo aqui, é a aplicação dos tipos de pesquisas relacionados às necessidades imediatas dos diferentes campos da atividade humana,
A pesquisa metodológica não se refere diretamente à realidade, mas é a metodologia. E aí você fala, mas qual é a importância dessa pesquisa metodológica? Nós falamos ainda há pouco que o método é que valida o conhecimento científico. Se eu não uso um método adequado, o meu conhecimento ele não pode se dizer conhecimento científico. Então, a pesquisa metodológica ela é extremamente importante para o aperfeiçoamento das metodologias. E aí, não se refere diretamente à realidade, mas aos instrumentos de capacitação e manipulação dela, né? Então, é a forma com que eu vou estudar os métodos, eu vou estudar a metodologia, para que esses métodos e essas metodologias possam validar a minha pesquisa. E a pesquisa exploratória é toda pesquisa que busca constatar algo no organismo ou num determinado fenômeno, geralmente muito usada também na área da saúde, na área das ciências da natureza, essa pesquisa experimental. Agora, o que nós vimos? O que é pesquisa, a finalidade principal da pesquisa, os tipos de pesquisa. E aí nós vamos ter dois tipos de método. Então, quando você for pesquisar, você vai definir qual método eu vou usar para desenvolver minha pesquisa. É um método qualitativo ou quantitativo? Depois que eu decidir qual método que eu vou utilizar, qual vai ser a pesquisa que eu vou usar? É a pesquisa histórica? É a laboratorial? É a pesquisa tecnológica? É a pesquisa pura? O tipo de pesquisa tem que estar alinhado, afinado com o tipo de método que eu vou utilizar. Então, seguindo esse quadro elaborado por Zanella, nós temos algumas características do método qualitativo e do método quantitativo. E, é claro, se eu usar a própria palavra qualitativo e quantitativo, eu já chego a algumas características desses métodos. Por exemplo, o método qualitativo, ele é subjetivo, enquanto o método quantitativo, ele é objetivo. Aqui me remete à qualidade, aqui à quantidade. Não que no método quantitativo eu não busque a quantidade, não é isso. É porque enquanto o método quantitativo, ele foca o resultado final, o método qualitativo, ele foca o processo. É muito comum no método quantitativo, o método quantitativo ser usado nas ciências exatas, nas ciências da natureza, enquanto é muito comum, eu não vou dizer que é exclusividade, mas é muito comum nas ciências sociais a utilização do método qualitativo. A escolha do método é como a escolha do tipo da pesquisa. Eu tenho que levar em conta quais são os meus objetivos, quais as minhas condições, qual é o meu objeto de estudo. O método, o tipo de pesquisa, depende do meu objetivo enquanto pesquisadora. Então, veja só, enquanto no método qualitativo se desenvolve uma teoria, o método quantitativo, ele testa essa teoria por meio de questionários, de números. Por isso que eu chamo de quantitativo, porque me remete a números. Enquanto no qualitativo possibilita narrativas ricas e interpretações individuais, no método quantitativo eu tenho análises estatísticas, né? É a quantidade de informações que vai me levar ao resultado. Enquanto no método qualitativo eu não foco na quantidade, mas na narração e na interpretação da resposta. Vamos dar um exemplo. Se nós formos analisar a violência nas escolas a partir do método quantitativo, nós vamos aplicar questionários e vamos levantar números, dados, vamos colocar em tabelas sobre dados relacionados à incidência de violência nas escolas. Mas se eu pesquiso esse mesmo assunto, que é a violência nas escolas, a partir do método qualitativo, eu vou procurar nos indivíduos que participaram da pesquisa, tá?
em compreender o porquê da violência, como eles enxergam a violência, a que eles atribuem essa violência. Então, no qualitativo, eu vou focar nessas narrativas e nas interpretações dos meus questionados ou entrevistados. Já no quantitativo, não. Eu fico mais distante do sujeito, eu foco no número. Enquanto no método qualitativo o elemento básico são as ideias e as palavras, no método quantitativo são os números, é a quantidade. O pesquisador participa do processo quando nós trabalhamos com o método qualitativo. Então, no método qualitativo, eu posso utilizar, por exemplo, uma observação direta. Ou quando, para ficar mais claro, quando o pesquisador ele observa, né, a realidade na qual ele está pesquisando e ele interfere nessa realidade. Ele acaba se tornando um participante na sua pesquisa. Isso não acontece aqui no método quantitativo, porque enquanto o pesquisador ele pode participar do processo, aqui o pesquisador ele se mantém distante do processo. No método qualitativo, o raciocínio ele é dialético e ele é indutivo, ele é dinâmico, tá? Quando eu falo que ele é indutivo, estou dizendo que ele vai partir do particular para o geral, por meio da indução. Aqui, no método quantitativo, o raciocínio, ele é lógico, ele não é dialético, ele é direto. Eu não quero entender os elementos que estão em torno por meio de um diálogo, né? E o método é dedutivo, eu parto do geral para o particular. Eu vou usar um conceito, né, generalizador para atingir a parte, ao contrário do método qualitativo, que ele é indutivo, ele parte da compreensão do particular para se chegar a uma generalização. No método qualitativo, preocupa-se com a qualidade das respostas e das informações, mais do que quantidade, né? Mais do que saber quais são os índices de violência nas escolas municipais de Anápolis, né? Eu procuro saber, no método qualitativo, né, o que os meus entrevistados têm a dizer sobre a violência, como eles percebem a violência. Aqui eu me preocupo com as quantidades. No método qualitativo, busca particularidades, eu procuro, como eu disse anteriormente, se eu faço a pesquisa numa escola, por exemplo, nas escolas, eu vou buscar as particularidades desse processo e aqui eu faço generalizações por meio da utilização de dados obtidos em pesquisas e tabulados e apresentados em formas de gráficos e tabelas. Aqui eu estou ligada ao contexto a ser pesquisado, enquanto no método quantitativo eu não tenho que estar necessariamente ligado ao contexto. Na verdade, independe do contexto. Aí você pode perguntar, então qual seria o melhor método, o qualitativo ou o quantitativo? Depende do objetivo do pesquisador, né? Se você pega as pesquisas no IBGE, via de regra, as pesquisas que vão mensurar quantos homens tem no Brasil, quantas mulheres, quantos jovens, quantos adolescentes, quantos idosos, eu não posso usar como método o método qualitativo, porque eu não vou alcançar o meu objetivo. Para saber quantos empregados, quantos desempregados, quantos estão trabalhando de forma formal, quantos estão na informalidade, eu não posso trabalhar utilizando o método qualitativo, né? Quantas pessoas se contaminaram com o vírus da AIDS na última década, ou quantas pessoas se contaminaram com o vírus da dengue, ou qual a incidência da dengue na nossa região nesse último ano, para compararmos com os anos anteriores, eu não tenho como me valer do método qualitativo. Agora, se eu for trabalhar, né, questões como violência de gênero, história de vida, eu não posso quantificar. Aí eu tenho que andar mesmo pelo método qualitativo. Então, quando você for fazer o seu projeto de pesquisa e quando você tiver que optar por um método, lembre-se que o melhor método é o que se adequa
aos seus objetivos, a seu objeto de estudo, aquilo que você busca pesquisar, ao seu problema, ok? Os dois métodos são importantes, os dois métodos atendem a realidades diferentes, dependendo do objetivo do pesquisador. Tá? E aí nós temos alguns instrumentos e técnicas de coleta e análise de dados que vai me auxiliar, depois que eu já levantei meu problema, depois que eu já levantei as minhas hipóteses, eu já sei qual é o meu objeto de estudo, eu sei o que eu quero pesquisar, então eu já escolhi o meu método, se o meu método vai ser qualitativo ou quantitativo, eu já escolhi o meu tipo de pesquisa, eu vou ter que agora saber qual é o instrumento ou técnica que melhor se adeque aos meus interesses enquanto pesquisador. Então, depende muito da sua problemática, como eu coloquei aqui, dos seus objetivos. Então, você pode optar por fazer uma entrevista. Essa entrevista, ela pode ser estruturada quando você chega para fazer a entrevista com a população selecionada por você, e aí você já leva as questões fechadas, sem a possibilidade de, a partir dessas questões, chegarmos a outras questões, ou eu posso fazer uma entrevista semi-estruturada. Eu levo algumas questões que eu quero abordar com os meus ou com o meu entrevistado, e como ela é semi-estruturada, eu atribuo ao entrevistado uma certa liberdade para tratar os assuntos que eu apontei. E eu ainda posso fazer uma entrevista, uma livre entrevista, né? Eu aponto um assunto e deixo o meu entrevistado falar a partir daquilo que ele acha que é interessante. Além da entrevista, nós temos o questionário. Como eu disse para vocês, o instrumento de pesquisa que nós vamos utilizar depende muito dos meus objetivos e da minha problemática, né? Se a minha pesquisa vai ser feita como uma população numericamente considerável, eu vou ter dificuldade em fazer uma tabulação dos dados. Por quê? Porque ao analisar as entrevistas, eu vou ter que levar em conta entrevista por entrevista. Então, se a minha população a ser pesquisada é uma população de, vamos colocar, de 50 pessoas, são 50 entrevistas que nós vamos ter que analisar. Então, será que a entrevista é o melhor instrumento para alcançar o meu objetivo nessa população significativa? Se não for, eu posso optar pelo questionário. Ainda assim, eu tenho que pensar, se o número de pessoas a serem questionadas é um número significativo, eu tenho que pensar se o questionário será com questões abertas ou questões fechadas. Porque se for com questões abertas, por exemplo, um exemplo de questionário com questões fechadas. Sexo, masculino, feminino. Renda, qual a sua renda mensal? Um salário mínimo, 1 a 3 salários mínimos, de 4 a 6 salários mínimos. Eu não deixo opção para a pessoa que está respondendo o questionário escrever, tá, a sua resposta. As respostas, elas são fechadas, sim, não, ou numa escala em que eu vou, no final, fazer uma tabulação. Já o questionário com questões abertas, eu deixo a opção para que o questionado escreva a resposta. Esse questionário com questões abertas, ele apresenta um grau de dificuldade na tabulação das respostas, porque eu tenho que ler resposta por respostas e nem sempre eu vou conseguir jogar esses dados num programa para que esse programa me dê já os dados trabalhados. Então, depende do seu objetivo, da sua disponibilidade, da população a ser pesquisada, a opção pelo questionário aberto ou fechado. Temos ainda a análise documental. O que é a análise documental? É quando eu utilizo documentos, registros oficiais do governo, né? Dados do sistema judiciário, documentos de uma escola, documentos de um hospital, para ser analisado.
Então, essa pesquisa, essa análise documental acaba sendo um instrumento muito rico para nós, historiadores. E a observação, como eu já falei anteriormente, essa observação ela pode ser direta ou indireta. Quando você for elaborar o seu projeto de pesquisa, depois que você escolheu o método que você vai trabalhar, se é qualitativo ou quantitativo, depois que você escolheu o seu tipo de pesquisa, você vai selecionar qual é o instrumento e qual é a técnica adequada ao seu objetivo. Se você vai realizar uma pesquisa histórica numa instituição, numa prefeitura, você quer analisar, né, os atos do Poder Executivo entre os anos de 1880 até 1910, por exemplo. Essa pesquisa ela não vai ser feita por meio de questionário. Não tem como nós aplicarmos questionário às pessoas que viveram aquela época. Nós também não podemos realizar entrevistas, porque nós não temos acesso às pessoas que viveram. Mas eu posso trabalhar com os documentos que, se estiverem arquivados, vão me trazer as informações necessárias a essa pesquisa. Então, qual seria o instrumento adequado? A análise documental, tá bom? Então, é muito importante que você se atente ao seu objeto de estudo, à sua problemática e ao seu objetivo. Se você ficar atento a esses 3 fatores e às condições de pesquisa que você tem, com certeza você não errará ao escolher o método, se é qualitativo ou quantitativo, o tipo de pesquisa e ao instrumento que melhor atende aos seus interesses enquanto pesquisador, tá? Depois que você definiu o método, se é qualitativo ou quantitativo, você definiu o tipo de pesquisa, dentre aquelas que nós já falamos, definiu quais são os seus instrumentos, você terá que definir no seu projeto de pesquisa qual a técnica de análise que melhor, segundo Silva, se adequará ao seu trabalho, né? Você pode escolher entre análise e estatística. Essa análise ela se adequará ao instrumento questionário, principalmente se ele for questionário com questões fechadas, ou a análise de conteúdo, quando você conta a frequência de um fenômeno e procura identificar, tá, as relações entre os fenômenos, sendo que a interpretação dos dados se socorre de modelos conceituais definidos a priori, ou a análise do discurso. A análise do discurso, geralmente, ela se aplica a instrumentos como a entrevista. Quando eu uso a entrevista, seja com questões abertas ou questões fechadas, eu posso utilizar a análise do discurso, pois ela aborda a linguagem usada nos textos escritos ou falados. O mesmo vale, por exemplo, para a análise documental, né? Quando eu analiso textos literários, discursos, eu posso utilizar como técnica de análise a análise do discurso. O objeto dessa forma de análise é o próprio discurso, seja escrito, seja falado. É mais usada na área linguística da comunicação, sendo muito comum para analisar textos da mídia, as ideologias que trazem em si. Como eu citei ainda há pouco, se você vai fazer a análise dos discursos proferidos pelo presidente Dutra, durante o período em que ele esteve na presidência, né? Então eu vou ter como fonte documental os discursos do presidente. Não, eu quero fazer uma análise do último discurso do presidente Vargas. Eu quero fazer a análise do discurso, eu quero analisar o discurso do presidente Jango quando ele discursou na Central do Brasil anunciando as reformas de base. Eu posso usar essa análise. Ou eu posso analisar textos. Eu pego os textos, literários ou não, e vou fazer uma análise do discurso. Ou propagandas. Eu quero analisar, tá, os textos falados do jornal que tem maior audiência no Brasil, para saber, né, a incidência, para saber que tipo de ideologia marca
os textos jornalísticos, esse texto jornalístico. Então, qual vai ser a técnica de análise mais adequada? Com certeza não é a análise estatística, também não será a análise de conteúdo, mas a análise do discurso. Então, a técnica de análise, ela está direcionada, ela está ligada diretamente ao instrumento de pesquisa selecionado por você, ok? Então, o que eu quero que vocês percebam? Que existe uma cadeia lógica quando nós vamos realizar uma pesquisa, né? O método escolhido, ele tem que estar ligado ao tipo de pesquisa. O tipo de pesquisa vai acabar definir os instrumentos de coleta de dados e para analisar esses dados, eu tenho que usar uma técnica que também se adeque ao instrumento escolhido. Veja que existe toda uma sequência lógica de trabalho. E quando eu defino tudo isso, eu já defino dentro de um projeto de pesquisa, que começa com a própria preparação da pesquisa. Então, quando você for preparar o projeto do seu TCC ou um projeto de pesquisa de iniciação científica, o primeiro passo é preparar. Como eu preparo? Tomando primeiramente a decisão. Eu quero pesquisar. Definir que eu quero pesquisar. E o que eu quero pesquisar, eu tenho que ter a conscientização de que a pesquisa pode ou não ser realizada. Existem pesquisas que são viáveis e existem pesquisas que não são viáveis, por vários motivos. Muitas vezes o pesquisador ele se interessa por um assunto relevante, isto é, importante, pertinente, mas não existe viabilidade, seja do ponto de vista material como do ponto de vista financeiro. Eu gostaria muito de pesquisar questões relacionadas ao Egito Antigo, mas eu tenho que ter em mente que nós não temos uma grande tradição aqui no Brasil de grandes egiptólogos. Os textos que nós vamos ter que trabalhar para pesquisar o Egito Antigo, eles estão escritos em inglês, em francês. Eu disponho do conhecimento da língua para fazer essa pesquisa, ou para fazer essa pesquisa, eu tenho acesso às obras que são importantes para a minha pesquisa. Como eu vou fazer uma pesquisa de campo acerca do Egito Antigo? Eu tenho condições de viajar para fazer essas pesquisas, se não no Egito, em museus pelo mundo que são referências em pesquisas sobre o Egito Antigo. Existe alguém disposto a financiar a minha pesquisa? Alguém ou alguma instituição vai investir na realização dessa pesquisa? Então, além da decisão, eu tenho que ter consciência de que essa pesquisa é possível de ser realizada. Vamos voltar para a nossa região. Eu quero fazer uma pesquisa, sobre os documentos que marcaram a administração de Goiás no século XIX. Só que esses documentos, eles estão arquivados em museus da cidade de Goiás. Eu disponho de tempo, eu disponho de recursos. Se eu não tenho recurso, existe alguma agência que vai financiar a minha pesquisa? Então, tudo isso tem que se levar em consideração. Depois, a elaboração do projeto de pesquisa. Para pesquisar, eu não posso simplesmente sair por aí coletando dados. Eu tenho que ter um projeto. Tá? Eu tenho que planejar a minha pesquisa e só depois que eu faço esse projeto, esse planejamento, é que eu posso de fato começar a pesquisar. Essa pesquisa, ela vai acontecer, apenas pelo meu trabalho ou é necessária uma equipe envolvida nessa pesquisa? Qual é a dimensão da minha pesquisa? E aí eu tenho que levantar os dados materiais, um cronograma, os recursos materiais e recursos humanos. Então, quando eu falo em preparar a pesquisa, esses pontos que estão aqui no slide, olha, do A até o E, são importantíssimos para você definir se é viável ou não a realização da sua pesquisa. Depois, a execução da pesquisa, que é a coleta dos dados, a elaboração dos dados, a análise e a interpretação, como eu já mostrei para vocês, a representação dos dados, se vai ser em forma de texto, um texto dissertativo, se vai ser em forma de gráficos, enfim, como eu vou apresentar isso e as conclusões,
Depois que nós já tivemos essas informações importantíssimas sobre pesquisa, o que é pesquisa, as características, as finalidades da pesquisa, os tipos de pesquisa, os dois métodos, qualitativo e quantitativo, os instrumentos e os tipos de análise, nós vamos para o planejamento da pesquisa. O planejamento da pesquisa envolve 3 passos. Primeiro, a preparação da pesquisa. Antes de mais nada, eu tenho que levar em consideração esses pontos que eu vou mostrar para vocês aqui no slide. Primeiro, a decisão de se pesquisar. Eu quero pesquisar esse fenômeno, eu quero fazer uma pesquisa sobre esse objeto. Depois, nós temos que levantar se é possível ou não que essa pesquisa seja realizada. Por exemplo, eu quero fazer uma pesquisa sobre a administração de Goiás no século XIX, por meio da análise dos documentos do Executivo. Para fazer essa pesquisa, eu consigo fazer essa pesquisa aqui na minha cidade, ou eu tenho que ir lá para a cidade de Goiás, ou eu tenho que ir para Goiânia para colher esses dados, porque muitos documentos foram levados para Goiânia. Onde estão esses documentos? Né? Porque a minha pesquisa terá que ser documental, né? A minha pesquisa será histórica, tendo como instrumento a pesquisa documental. Eu disponho de condições para isso, né? Eu posso me deslocar daqui, eu tenho tempo para realizar essa pesquisa. Depois, existe documento, né? Existem dados para subsidiar a minha pesquisa. Se eu passei por essa etapa, né? Se eu decidi pesquisar e se eu descobrisse, não, é possível de se realizar essa pesquisa, eu vou ter que fazer o projeto de pesquisa. Eu não posso simplesmente sair por aí coletando dados. Eu preciso primeiro planejar. Depois que eu planejei, eu tenho que constituir uma equipe de trabalho, se for o caso. E eu tenho que decidir, essa pesquisa ela será feita individualmente ou é necessário uma equipe. E por fim, levantar, né, as condições financeiras que cercam a pesquisa. Se essa pesquisa ela vai ser feita em outra cidade, eu possuo recursos para me deslocar daqui para outra cidade? Se eu não possuo esse recurso, tem alguma agência, alguma instituição que vai bancar a minha pesquisa? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração para que lá na frente o pesquisador, ou você como pesquisador, não se frustre. Então, leve isso em consideração. O segundo passo é a própria execução da pesquisa. Você vai colher os dados, você vai elaborar os dados, analisar e interpretar, como nós já falamos anteriormente, representar esses dados ou em forma de tabelas, gráficos ou em forma de texto e, por fim, as conclusões, tá? E o terceiro passo é o relatório da pesquisa. Você vai ter que apresentar essa pesquisa dentro de um trabalho gráfico. Então, o planejamento da pesquisa, para nós finalizarmos essa aula, envolve 3 pontos: a preparação, a execução e o relatório. Na próxima aula, nós vamos trabalhar o projeto de pesquisa e a apresentação gráfica do seu projeto. Até lá!